Esperando a Dani, que vai entrar agora na live com a gente. Dani Hor, nutricionista, amiga querida. Vamos lá. Deixa eu ver se ela entrou. Entrou. Vamos ver que ela está aguardando. Um segundo. Oi! Dani, querida, opa, finalmente conseguimos Finalmente, juntas. né? Tudo Muito bem? Peraí, deixa eu aumentar o delícia. som. O som tá bom aí? O Tá me meu ouvindo tá. bem? Eu tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo É? bem? Será que Quem o pessoal tá tá ouvindo bem? assistindo a gente? Bom, a Dani é nossa super parceira querida, desde o início da quarentena, tá com a gente, fazendo live toda semana. Normalmente ela faz de terça-feira às 2 da tarde, né, Dani? A semana Sim, passada ela fez junto com o Rabino para falar de alimentação misturado com cabala e foi super bacana. E a Dani é bacana. nutricionista maravilhosa, né? Você é mais de uma linha mais funcional, né, Dani? É, eu De sou nutrição, né? funcional integrativa. Funcional integrativa, né? Que você olha o todo, assim, uma pessoa que quer uma dieta, que ela quer Olha. emagrecer, que ela quer engordar, é sempre olhando um todo, né? Olhando corpo, mente e alma. Uhum, e por isso que a gente tem muito a ver, né, Dan? Eu acho que toda vez que a gente conversa é Total. uma delícia, porque a gente tenta olhar muito de uma forma mais holística, né? Sim, De uma forma que não seja só, sei lá, não é só o exercício, não é só a yoga, não é só a alimentação, é o que está dentro, é o que está pacote, fora, é o entorno, né? com Então, a certeza. ideia dessa live não é tanto falar especificamente de alimentação, mas claro que se vocês tiverem qualquer dúvida, a Dani é mestra aqui, maravilhosa, vai poder responder, mas contar um pouco mais de como a gente está aqui, né? Então, de como que foi a trajetória dela, como que ela escolheu isso e por quê, e como que ela lida com a vida dela hoje, como que eu, que sou né, fundadora da Hope Yoga e da ProAction, escolhi isso. Então, quais foram os nossos propósitos e, enfim, e tentar de alguma forma passar para quem está ouvindo a gente, né, essa coisa do propósito mesmo, né, que é uma coisa que Sim, é interessante poder encontrar uma coisa que você realmente ama, né, e fazer aquilo com certeza. toda a força e alma. Então, acho que a ideia é a gente trabalhar aí um pouco da nossa jornada, né, Dan? Sim, sim. Então, é o que você falou, eu acho bem bacana, que assim, é o que a gente ama. E para mim, assim, a nutrição, mesmo quando eu comecei, que eu posso considerar que eu era uma criança ainda, né, assim, há uns 15 anos atrás, onde eu ingressei, se for falar, quando eu escolhi a faculdade, isso vai fazer uns 18 anos atrás, há muito tempo, eu era uma criança. Mas desde aquela época eu já tive muito concentrada no porquê. Então, por que que eu escolhi a nutrição? Para que que eu escolhi a nutrição? E eu sempre fui uma pessoa que de criança levava meu lanchinho, que eu ia para o acampamento, eu levava uma malinha de fibras. Então, assim, para mim, eu sempre percebia e olhava os hábitos alimentares das outras pessoas e percebi que tinha um campo muito grande para se trabalhar. Ainda mais naquela época, né? Hoje você vai num congresso de nutrição, você vê que tem filas para fora, porque tem muito nutricionista hoje em dia. Acho que é uma das profissões que mais tem gente. Mas naquela época ainda tinha muito campo para trabalhar. Hoje ainda tem, porque mesmo com bastante gente, eu percebo que a nutrição ela sempre tem aonde você pode trabalhar tanto num consultório, quanto num hospital, quanto na hotelaria. Você tem muito campo para trabalhar quando você fala da área da nutrição, né? E para mim, especificamente, eu tive duas vertentes, que foi assim, o porquê que eu escolhi a nutrição e depois eu tive uma jornada da onde eu cheguei nesse caminho mais holístico, desse caminho mais natureba, que hoje em dia, na época, né, há 12 anos atrás, eu era uma natureba, mas hoje em dia todo mundo, toda nutricionista é natureba, porque uma nutricionista, o cargo dela é te ensinar a comer alimentos mais naturais,
procurar descascar mais e desembalar menos, que é um símbolo da natureza isso, né? Então, assim, contando um pouquinho, assim, até da minha trajetória, eu saí da faculdade com aquela visão bem, assim, alopática, dizendo, né? Olhando não o todo, olhando calorias, olhando vitaminas minerais dos alimentos e etc., contando simplesmente o lado físico e químico. E aí, assim, teve um papel na minha vida que mudou, que me virou uma chavinha muito grande. Você acompanhou essa fase, Ju? Que foi quando eu conheci meu marido, quando eu conheci Aham, meu era meu aham, namorado. E assim, foi muito aham. louco, porque quando a O gente se Rafa era super conheceu, natureba, né? o Rafa era O- super natureba e eu não conhecia muitas coisas. E eu tava tomando sol na piscina de hebraica, e aí ele apareceu me chavecando, assim, né, com uma história de falando, eu tava estudando nutrição com os meus livros. E aí ele falou, você tá estudando nutrição? Eu também estudo. Eu pensei, ai, que chaveco furado desse cara, né? E aí ele foi tirando da mochila os livros de nutrição. E aí, assim, me despertou daí, assim, a vida com ele depois, me despertou para esse lado mais da usando onde eu integro hoje, né? Esse nome integrativo, a macrobiótica, o lado holístico, é uma paixão muito grande que eu tenho por cabala, por espiritualidade, por isso que eu me identifiquei muito com o yoga também, eu me encontro muito nessa espiritualidade do yoga. Então, eu considero hoje que, assim, é crucial eu olhar para um paciente de corpo, mente e alma. Eu nem saberia hoje não olhar, não sentir os comportamentos, sentir as necessidades de um paciente mesmo, né? E a alimentação, ela mudou minha vida. Porque desde que eu comecei a estudar esse outro lado mais natureba, eu nunca mais tomei um antibiótico depois disso. Isso assim, falando há 16 anos atrás, foi quando eu tirei alguns alimentos alergênicos, leites, açúcares, farinhas brancas. Eu vivia com bronquite na minha infância. E aí, quando eu tirei esses alimentos, eu tive uma das crises mais fortes, que pirou, minha família ficou horrorizada, achando que eu ia pegar uma pneumonia, que eu tinha quadros de pneumonia, mas eu estava expectorando com todo o trabalho da macrobiótica junto, e foi a última. Foi a última. E aí, depois disso, me veio assim mais garra e mais força para trabalhar nessa linha. E eu acho que quando eu comecei, assim, há 12 anos atrás, que eu ia até eu te atendia na sua Nossa, casa, eu me queria ver uma lembro. foto. Olha, eu me lembro que você foi a primeira pessoa que foi dar tipo um curso, né, de Eu culinária ia na natural porque na minha primeira casa de casada com meu primeiro marido. Quer dizer, faz muito tempo, né? Eu me lembro a gente com a muito touquinha, tempo. lembra que você foi com o avental e a gente Sim, foi eu tenho essa junto. foto, Ju. Eu tenho essa Eu tenho foto. essa foto também, muito Muita legal. história. E depois disso, eu ia nas casas das pessoas ensinar a cozinhar, porque eu acreditava que uma nutricionista precisava cozinhar. Eu mesmo tinha ido numa nutricionista que falou: você tem que comer você pode comer sopa à noite, você vai tomar suco, mas não falava o que tinha que ter na sopa, com o que era feita. Então eu senti que era essencial, e aí foi que eu abri a escola de culinária, Raízes no Espaço também, que eu tenho hoje. E aí, assim, foi integrando tudo isso, culinária, corpo, mente, yoga, meditação, Theta Healing, que eu também estudei Theta Healing, eu fiz o curso, hoje eu pratico também. Então, é toda essa fusão de realmente ter um porquê, né? Eu sinto que as pessoas precisam disso, e quanto mais eu percebo a falta de necessidades, falta de ferramentas para as pessoas terem um lifestyle, mais eu vou estudar a meditação, a yoga, para dar esse conjunto todo, né? Para completar esse lifestyle da vida da Eu acho pessoa. que você foi muito precursora, assim, porque você vê realmente hoje em dia, né? Quase todo mundo sei lá, ou evita muito a proteína animal, ou, enfim, tem uma alimentação cada vez mais natural, né? Cada vez menos coisas industrializadas e tal. Mas você lá de trás, lá do começo mesmo, né? Quer dizer, você foi alopática, mas muito pouco, assim, um período muito Muito pequeno, pouco. né? É, Porque lá atrás você já via essa coisa da forma mais holística de ser e já conseguia trabalhar o ser humano da forma mais integrada mesmo, né? E não sim, só sim. saindo com uma dieta, né? Você precisa gastar 2.000 calorias, você
gasta 2.000 calorias, você precisa para emagrecer fazer uma dieta de 1.200 aqui e tal. Não, você fazia uma coisa realmente Nunca tem caloria. adaptada. Não é caloria, né? Acho que não, Uhum, você nunca contou caloria, né? nunca, Acho que Uhum. Mas o que me essa. fez ter essa visão foi a medicina oriental, macrobiótica, quando eu estudei. Logo, a acupuntura eu comecei a estudar. Eu peguei, nessa crise que eu tive, eu tinha um acupunturista que também me ensinava muito de alimentação. E aí que eu comecei a entrar nesse nicho, estudar por esse caminho e fui para esse caminho, cada vez mais ingressando, sempre com esses eixos todos. E sempre vinculada a acreditar que nossa natureza, nossa tinha tudo, que o Criador Todo-Poderoso fez tudo que a natureza tem e que a gente tem as enzimas digestivas, os metabólitos, os hormônios compatíveis com os alimentos da natureza. E embora isso pareça uma poesia, o que acontece hoje é que eu uso a poesia dessa espiritualidade com a ciência para chegar a uma conclusão. Tanto é que eu me pós-graduei em suplementação no esporte. E um dos motivos de eu ter feito essa pós, Ju, foi porque eu tinha uma grande dificuldade de suplementar dentro de mim. Eu falava, nossa, essa natureza é tão perfeita, para que a gente vai buscar suplemento? Até que eu entendi que, assim, a natureza, embora seja perfeita, a gente hoje está distante da natureza. A gente vive no mundo urbano, a gente tem tecnologia, a gente está Não, e sedentário. o trigo O não é mais mais o natural. trigo, né, as coisas elas não têm mais a mesma capacidade nutritiva mesmo, né? Que tinha, sei lá, há Exatamente. 1 milhão de, né, 1.000 anos atrás. Então, e Sim, a gente não ia exatamente. adentrar muito dentro do detalhe, mas dentro do que você vê de suplementação, já que é uma coisa que hoje você trabalha bastante, que tipos de suplemento você acha que são assim essenciais para a gente e que a gente não consegue através dos alimentos? Então, tem alguns suplementos que eu até deixo no meu protocolo de fundo padrão que eu tenho que pôr para todo mundo. O que falta hoje no Brasil é magnésio. Tá. Então, magnésio é um suplemento que, além de faltar no solo, a gente precisar de suplementação, a gente perde o nosso magnésio conforme a idade. Então, a gente precisa suplementar com uma certa idade, ponto. A falta de magnésio é um grande problema nos atletas que muitas vezes Eu precisam achava que era buscar. mais para atleta mesmo, porque eu sempre vejo final de prova, meio de prova e tal, o pessoal tomando magnésio, mas eu não sabia Para que era uma atleta é coisa que todo fundamental. mundo falta. Então, E falta em aí, geral, assim, um dos problemas da falta de magnésio é a desbiose intestinal, que é um problema intestinal, que hoje a gente vê que muita gente da população tem problemas intestinais, ou tem preso, ou tem solto, ou tem a desbiose causada com gases, com flatulências. Então, essa falta de magnésio, ela faz com que a desbiose aconteça. Tanto é que se você vai dar um probiótico para alguém, é essencial você ter um magnésio junto para ter essa nutrição. Um atleta precisa, muitos atletas, às vezes eles estão com problemas de coluna, dor e não vão no ortopedista e tal, quando o problema pode ser falta de magnésio. Já me aconteceu muito uau. isso, de você dar umas superdoses e a pessoa começar a se recuperar, dormir melhor e tal. Tem aqueles o quê? Aqueles efervescentes, né? Não tem uns Tem, magnésios efervescentes? E qual tem que é o os melhor jeito de tomar? Então, eu gosto bastante de usar o magnésio inositol, que ele é associado com o inositol, que é uma vitamina do complexo B, que tem esse efeito de relaxamento muscular. Eu gosto de usar bastante esse, mas eu uso esse para mim, mas eu uso muito de malato. Magnésio de malato é que ele é quelado em ácido málico. Então, ele tem muitas funções bacanas de performance, de microbiota, de sono, de regular as partes de ansiedade, compulsão. Ele é assim realmente um suplemento chave. Outro que assim a gente tem que olhar com muita atenção é a vitamina D, porque a gente se protege do sol. As pessoas têm medo do sol, ou a gente se protege para não manchar a pele, ou a gente não está no sol na natureza. E muitos estudos mostram que vários acometimentos de doenças autoimunes, degenerativas, até obesidade e viroses também, por exemplo, no caso agora da pandemia, Agora todo mundo, né? Tá super na tomando vitamina D. vitamina D, porque doses abaixo do normal podem
propiciar esse Falta de acometimento imunidade, uma maior da queda de doença. imunidade, né? Isso, é. E você gosta dessa coisa da vitamina D injetável também? Ou você acha que não? Só a Você suplementação sabe que assim, completa? eu prefiro. Ele Oi, apareceu no meio da live. tudo Eu bem? prefiro, quando é tudo, tanto B12, eu prefiro tomar via gotas diárias, porque aí você vai ter Tá. uma dose estável sempre. Por exemplo, eu não sou muito a favor de doses injetáveis de B12, isso falando assim no todo, né? Sem falar uma coisa Uhum. assim, uma coisa não individualizada, uma coisa bem generalizada. A vitamina B12, as pessoas tendem a injetar. Se ela injetou uma vez por ano, em março que ela injetou, a B12 vai estar lá em cima. E aí, quando vai chegar no próximo ano, ela vai caindo e ela vai tendo efeitos dessa queda brutal. Então, por isso que eu Uhum, sou mais a uhum. favor, de repente, de até tomar o injetável se precisar, mas manter sempre com o suplemento, no caso B12, se for um vegetariano que precisa, né, Porque senão ele buscar vai ter um pico e depois vai descer, né? isso, E aí você não exatamente. consegue manter. Agora, a B12, eu já ouvi, não sei se é verdade, ela, além de tudo, ela afasta os insetos também, né? Sim, É, exatamente. Todo o complexo B. mas, além disso, que muita gente aumenta o apetite com a B12. Isso Então, faz sentido ou não? Então, a questão de aumentar o apetite é se for para uma pessoa regulando, no sentido de saúde. Por exemplo, pessoas que estão. É que nem eu falo, por exemplo, a dieta do magro, muitas vezes ela é igual à dieta do obeso. Porque o magro que precisa engordar, ele tem que comer a mesma dieta do que o obeso que precisa emagrecer. Na questão da B12, é a mesma coisa. Então, tipo, ele pode gerar o apetite para aquele que está desnutrido, mas para aquele que está obeso, ele vai regular muitas funções metabólicas. Então, partindo desse princípio, o que Interessante. tem que tomar cuidado na B12, que às vezes ela pode gerar, é se ela não está em harmonia com as outras vitaminas do complexo B, para ela estar em harmonia. Porque às vezes está faltando outra e uma vai compensando a outra e pode desregular algum hormônio, os próprios peptina e leptina, grelina e leptina, insulina e glucagon, que são os hormônios que regulam fome e apetite. Tudo isso depende de uma Uhum. microbiota saudável, que depende da absorção de vitaminas. Então, tem que ter um complexo vitamínico bom, né? Para você ter esse equilíbrio todo, falando em fome, né? Então, seria magnésio, vitamina B12 para quem é vegetariano, vegano principalmente, né? Principalmente, Não sei se quem não é tem essa necessidade, mas eu acho que tem vários exames que você pode medir, né? Como que você tá tem, nas suas tem sim. vitaminas. Uhum. É, que mais que você falou? A vitamina D. Que mais que Vitamina tem D de... e zinco. Zinco também falta bastante, assim. Zinco é uma questão que a gente, embora tenha em muitos alimentos, uma pessoa que é atleta, que soa muito, que está participando de mesmo desgastes mentais, emocionais, ela precisa do zinco. Então, esses eu diria que assim, aqueles que ficam de chave, né? Um que também poderia falar é a coenzima Q10, que ela Para dá que energia. serve a coenzima Q10? Para que ela serve? Então, ela dá energia para as mitocôndrias das células, ela dá mais vitalidade para as mitocôndrias da célula. Então, se você entender isso, o nosso corpo inteiro é repleto de células. Se ela dá energia para essas células, ela trabalha todo o nosso metabolismo, disposição, sono, imunidade, ela participa de todas as funções, porque células são repletas em todos os nossos órgãos do corpo. Então, também seria um dos fundamentais, né? Dos Que nutracêuticos legal. fundamentais. Quando a gente E fala a C nutracêutico. com a zinco? Oi? Desculpa, não quero te cortar, fala de novo. Não, o que você perguntou? Não, continua você, depois eu te Ah, pergunto. tá. Não, então, assim, quando a gente fala no nome nutracêutico, o que quer dizer, né? O que é a diferença de usar um alimento como uma vitamina, um suplemento como uma vitamina ou como nutracêutico? Nutracêutico é quando a gente usa hiperdoses. Por exemplo, na cúrcuma, eu vou usar 500, 300 miligramas de curcuminoides, que é uma hiperdose que tem um efeito anti-inflamatório. Magnésio também, num atleta, eu posso usar até 1 grama, 300 miligramas, são doses muito maiores do que o recomendado no diário.
Então, a gente usa essas super doses quando a gente tem um objetivo, ou de performance, ou de imunidade, ou de déficit de atenção, que também tem... Hoje, os nutracêuticos, eles são muito utilizados como substitutos de muitos fármacos sintéticos também, né? Então, é nessa questão que entra a suplementação, que você vê hoje. Por exemplo, o whey protein, ele melhora a resposta cognitiva de pessoas com doenças como Parkinson, Alzheimer, além de parte motora toda dessas doenças também. Fora o atleta, né, que a gente está acostumado a ver o whey protein, mas ele tem E muitas para quem é finalidades. intolerante à lactose ou é vegano, o whey de soja, né? O whey vegano, ele tem a mesma função, ele assim, responde do mesmo jeito? Então, a proteína de ervilha eu prefiro do que a da soja, né? A proteína de ervilha, ela acaba tendo um pouco mais de carboidrato, então, dependendo do objetivo, dá para se usar, outros não. E, assim, o que é interessante do whey protein é que se você, mesmo que você use o de vaca, se você tem intolerante à lactose, é intolerante, mas num grau mais leve, o fato de você comprar um whey isolado, hidrolisado, é como se ele tivesse isolado a lactose e a caseína, que são os opioides do leite. E aí você tem o concentrado do whey, que é esse soro, essa proteína, que antigamente essa proteína, ela ia para o lixo nas indústrias, não sabiam se o que fazer com ela, esse soro que sobrava. Então você usava o queijo para fazer o queijo, a fermentação, esse soro ia embora. Depois foram estudar e ver que desse soro você tem muitos aminoácidos, essenciais e não essenciais, e além disso, você tem essas propriedades de medicina funcional mesmo, que nem eu te falei, né? De mexer no Alzheimer, no Parkinson, em funções cognitivas das pessoas. Então, ela tem uma função além da estética, né? A whey, eu acho bem bacana também. E a vitamina C? E você também pode aliar a vitamina C com o zinco? Pode. A vitamina C você pode aliar. Por que eu não falei a vitamina C? Porque uma pessoa, por exemplo, que toma um suco verde todos os dias e que come bastante Verde. legumes, verduras, por exemplo, ela não precisa de vitamina C. Agora, em algumas fórmulas, a gente coloca elas associadas para você aumentar a absorção do outro nutriente. Então, por exemplo, o zinco com a vitamina C melhora. Então, ou você põe junto ou você toma junto com o suco verde, aquele suplemento, né? A cápsulazinha ou sachê, como você preferir. Então, seria mais assim. Você já ouviu falar de uma coisa que chama ácido fúlvico? Ácido fúlvico, não. É uma coisa que não vende aqui no Brasil, mas eu comprei fora e ele é vendido como uma coisa de aumento de imunidade, de aumento de energia, de aumento de, sei lá, performance esportiva, e sei lá, de tomar 10, 15 gotas. Mas eu nunca vi aqui no Brasil, por isso que eu estava curiosa para saber se tinha aqui. Vou até Mas ver, depois pesquisar. Uhum. pesquisa. Eu, sei lá, eu também não sei, porque eu tomei um pouquinho, depois eu não tomei mais. Eu não sou tão regrada, mas eu achei Você interessante, só gostou? ácido fúlvico. Eu Você gostei, o gostou tempo que eu tomei, eu também? gostei. E É? você, Ju, da onde veio a yoga? Bom, Vou na verdade, perguntar eu também. venho. Vamos lá. Eu venho muito mais primariamente da coisa esportiva, né? Então, eu sempre gostei de correr, eu sempre gostei de treinar, e eu sempre fui muito empreendedora, assim, sempre imaginei fazendo alguma coisa de negócio, né? Misturado com algo que fizesse bem para a saúde, que trouxesse bem-estar e que trouxesse vida mesmo, né? Então, eu acho que antes da Hope Yoga, eu tenho a Pro Action Sports, que já existe a Hope, tem acho que 2 anos e meio, e a Ah, Pro só Action achei tem. que tá mais. É, bom, é Uhum. pouquinho até, É né? pouquinho, é? E, e a Pro Action tem 8 anos, 8, 9, 8 e meio, por aí. Então, eu sempre, assim, eu sempre acreditei, mesmo, né, antes eu não tinha nada a ver com o mercado esportivo, mas trabalhava com outras coisas, mas desde quando eu imaginei a ProAction e depois a Ropo, o que eu imaginei é, assim, trazer para maior número de pessoas possível bem-estar e saúde, né? Então, assim, eu nunca quis fazer uma coisa que fosse só
para o mercado super AA, uma coisa super premium e cara e tal. Porque o que eu acredito mesmo é que assim, você consegue fazer uma coisa muito legal, com um preço razoavelmente justo, e que Uhum. você atinja muita gente e que transforme a vida dessas pessoas, né? Então, eu acho que A antes da Mioga já é yoga, uma marca de referência, a Mioga, né? Assim, é uma marca assim, todo mundo tem um Hope Yoga. Quem é do yoga, todo mundo tem um Hope Yoga. Quem não tem, tem que ter, pessoal. É incrível a Hope. E não, eu até quero mais, porque o nome para minha cabeça é tão forte, a marca Hope Yoga. Acho que em 2 anos ela deu um boom assim tão grande. Você vê em tudo quanto é eu acho que a gente lugar. deu muita sorte também, porque tem muita gente que chama Ropu. Eu chamo Ropu, mas eu ouço muita gente chamando Ropu. Eu falo, será que eu mudo para Ropu? Mas eu vejo que eu acho que a gente entrou num momento muito certo nessa É. coisa de yoga. Então, assim, eu já tinha ProAction há muito tempo, já trabalhava com saúde e bem-estar há muito tempo. A gente, né, tem toda a linha de pilates, funcional, luta, coisas para fisioterapia. Então, assim, coisas que de alguma forma agreguem para a saúde e para o bem-estar. E aí eu comecei a ver um movimento mesmo no mundo de vontade dessa coisa do crescimento para uma coisa um pouco mais interna, né? E menos só física. Então, eu comecei a sentir. Então, antes de eu praticar, eu já tinha praticado Ashtanga há um tempo, né? Lá atrás, a gente até já Você praticou sempre junto, foi né, do Dani? esporte, né, Ju? Mas eu sempre fui do esporte, já fiz É, maratona, enfim, sim. pedalo. E eu gosto de tudo, na verdade. Eu gosto muito de yoga hoje em dia e também gosto muito do esporte. E aí eu comecei a ver mais até como uma oportunidade de negócio. Pô, eu tô achando que o mundo está caminhando para um lado mais é, menos tão young, mas também uma coisa, sabe, que pudesse Equilibrado. trabalhar de uma forma mente, corpo e alma e tal. Então eu comecei a ver isso, a me interessar mais por isso. E daí eu falei, bom, vou fazer uma coisa de yoga. E daí eu pensei, bom, eu já vendia tapetinho, bloquinho e tal na ProAction, mas eu falei, não, eu não quero fazer a mesma coisa que eu faço na ProAction. Eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer para o público que realmente se identifica muito com a yoga e não necessariamente gente que vai encaixar dentro de alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar os produtos, as coisas, enfim, né, sobre o universo da yoga e tal. E aí eu fui começando a me apaixonar cada vez mais, porque é muito mágico, né? É demais, é. É muito especial. E aí acabou que a gente teve parceiros maravilhosos, a gente tem parceiros maravilhosos, acho que vocês veem pelas lives que a gente tem aí, né, de Sim. aulas e tudo. Então, Professores gente incríveis, muito né? querida que Você tem teve alguém junto de com a gente. Ashtanga? De Ashtanga eu não tenho, você acredita? Eu vou te Não indicar. tenho ninguém. Eu preciso de alguém de Ashtanga, porque o único tipo de aula, o que a gente mais tem é Vinyasa, né? Mas tem Uhum, Hatha, tem yoga com props, tem um pouco de Iyengar, mas uhum, Ashtanga é uma coisa que a gente não tem mesmo. uhum. E aí é, E aí a gente, enfim, eu falei, bom, não posso vender uma coisa que eu não conheço também, então eu preciso experimentar e preciso viver isso, né? Porque eu acho que é muito mais fácil você estar numa coisa que você vive aquilo, né? É a mesma coisa que você ser Sim, nutricionista e você comer mal, né? Acho que você tem que exatamente. estar É. alinhado com o que você Aquela acredita. história de Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não rola. não, tem Não rola, que. né? Tem, É. não rola. A gente É, tem que, de alguma principalmente forma, nesse não lifestyle que a precisa, gente quer vender. não precisa ser todo dia, não precisa ser, né? Você não precisa ser neurótico e tal, mas eu acho que você tem que conhecer e Exatamente. Não, eu acho tá isso que dentro você daquilo. falou é uma das questões, por exemplo, que para mim, a neura, o peso, eu brinco que existe um nome que eu dou que é o cortisol da dieta. A gente não pode ter o cortisol da dieta. Você tem que levar esse lifestyle, tudo que você for fazer, tem que ser para ser legal, ser leve, ser prazeroso. Senão, você já não está olhando tudo. Você está olhando o quê? Você quer emagrecer. Mas não, você tem que olhar o seu, ter prazer pelo seu prato, pela sua comida, sua gastronomia. E ter os dias que você vai se dar um luxo e falar: hoje eu vou tomar uma cervejinha, hoje eu vou comer uma pizza. Quando você está nesse equilíbrio,
é super importante você saber lidar com essa nutrição intuitiva, que eu trabalho muito hoje. O paciente meu que entra na manutenção, ele conhece o tratamento comigo que chama-se nutrição intuitiva, que é onde eu dou a capacidade dele usar a intuição. Se um dia ele falar, hoje eu tô querendo comer só sopa, eu não tô a fim de comer proteína hoje à noite, e ele tá regulado, ele tá indo bem, ele já tá na manutenção, ele tem direito de usar isso. Do mesmo jeito que chegar num dia, no da semana, ele quer comer um brigadeiro, ele vai, tudo É o bem. lance Então, da autoobservação, né? Acho que eu fiz uma live com a Camila Espinosa, que fala muito do açúcar e tal, e foi muito bacana, e ela falou muito da autoobservação. E no final das contas, eu acho que na vida a gente tem que tá bem com a gente mesmo, né? E isso significa a gente acreditar no que a gente faz, né? Acho que é essencial. A gente fazer uma coisa que a gente gosta, exatamente. que a gente se identifica, né? Então, acho que isso para quem está começando a carreira ou para quem, enfim, não está feliz com o que faz, né? Porque tem muita gente que, puta, vai lá, trabalha todo dia e tal, mas não é o que está na alma, né? E eu vejo Uhum. que hoje em dia a gente tem múltiplas oportunidades e a gente tem muito que buscar tá alinhado com o que o nosso coração pede, com o que a nossa alma pede, com o que a gente Com acredita, certeza. né? E aí tudo flui, né? Quando a gente está Com certeza. fazendo, né, quando a gente está com pensamento ruim, quando a gente está de saco cheio do que a gente faz, quando a coisa não anda, fica uma coisa assim, fica um Exatamente. bloqueio, né? Para tudo, né, Ju, Então, na vida. Isso vale para qualquer ponto, relacionamento, trabalho, ginástica, corpo, vale para tudo, né? Essa observação. A gente tem que olhar o copo cheio, a gente tem que estar feliz. Se o copo está vazio, a gente tem que fazer ele ficar cheio, né? Com e todo mundo certeza. pode, né? Eu acho que o Todo mais mundo legal é pode. que assim, um não é melhor que o outro, um não sei o que lá. Cada um tem mais um tipo de habilidade do que o outro. Então, claro que É, você não vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com você, mesmo que você goste, mas que você saiba que não é uma coisa que você nasceu para aquilo. exato. Mas eu acho que todo mundo tem o potencial de se descobrir, se redescobrir, né? Com E de certeza. estar alinhado com o que acredita, né? Porque, sei lá, você imagina, sei lá, Exatamente. alguém que vende cigarro, mas que quer uma vida saudável. Não tem a ver, né? Tipo, não combina. Ele vai ter que fazer muito Então, trabalho voluntário para compensar é essa melhor venda pensar de mal o que fez para os cigarro. outros, né? Exatamente, né? É bem Certeza, por aí. É. né? Mas eu acho que assim, Então, o que hoje me alegra bastante, assim, que me libera dopamina, endorfina, tudo de bom, eu recebo no consultório muitos fornecedores. E eu tenho recebido, assim, aquelas empresas, eu não vou falar nome de marca nenhuma, mas aquela empresa que você sempre abominou, ela te chega com um refrigerante bom, com refrigerante que é pura fruta com gás. Assim, a indústria está hoje percebendo esse movimento de que a gente precisa mudar. A gente já sabe muita coisa, a ciência já mostrou muita coisa para gente, que a gente está adoecendo, a gente está adoecendo de corpo, de mente, de alma. Então, essa falta de nutriente, mas não de nutriente só que a gente põe pela boca, de nutriente que a gente põe na mente, na visão, na fala, nos sentimentos, realmente a gente sente que esse movimento, né, tá indo assim. Hoje até na quarentena, eu percebo que o yoga ele invadiu a casa de muita gente que nunca praticou yoga. Então, eu acho que a pessoa em casa, com mais angústia, com mais medo e tudo isso, ela mesma buscou algo que nutrisse ela de corpo, de e é mente, um ela faz excelente meditação. remédio, né? E É um realmente cura. É um remédio que cura de dentro para fora. É muito legal. A gente recebe, nossa, vocês mudaram a nossa quarentena, tipo, sabe? Nossa, eu estou praticando certeza. todos os dias. Nunca pratiquei, comecei a praticar. E eu me sinto muito Significante. feliz de poder, de alguma forma, contribuir com isso, porque muda a vida da pessoa, né? Da vida da pessoa. E Você sabe que eu era bailarina de criança. E aí eu me não formei, eu, sabia. eu virei professora de jazz, de balé, de jazz. Eu dançava num grupo profissional.
Tanto é que logo depois que eu casei, tive filho, fui pro Anakan e eu fazia yoga e Anakan, os dois. E de repente, comigo, pessoal, porque não é uma coisa que eu falo, ai, sai de tudo e faz só yoga. Mas de repente, o yoga penetrou em mim, assim, de uma maneira que eu não tenho vontade de fazer balé, De fazer fazer outras wrestling, coisas. é minha vida. Então eu sinto que é isso, é um esporte que te nutre por dentro, a respiração te faz bem, te limpa. Quantas vezes eu já não estava querendo gripar e fui lá para a prática, mergulhei e saí ótima. Então, ela é uma prática, assim, renovadora mesmo. Então, é É um um bem tratamento que... físico e espiritual, né? É, exatamente. Eu acho que para quem está começando, é muito interessante ficar, e às vezes é difícil, porque não é fácil. Yoga, né? Assim, fazer rata, ou mesmo vinyasa e tal. E Ashtanga, mais ainda, precisa de mais disciplina. Precisa de disciplina, não é fácil. Às vezes você não tem a melhor flexibilidade, às vezes você não tem a super Força. força. Às vezes você, quer fazer uma coisa mais agitada e aquilo lá tem que te manter, né, atento e focado, mas assim, os benefícios depois que você começa são tão grandes, né, Exatamente. de tanto de atenção, foco, consciência, Criatividade. tudo, né? A flexibilidade, a força, o corpo, É. né? Enfim, Uhum. tudo. Então, vale a pena para quem não tem isso no dia a dia investir um pouco, porque tem muita gente que fala Cultivar. assim, ah, mas acho que yoga não é para mim. Eu já ouvi muita gente falando assim, né? Eu gosto de É. treinar, eu gosto Eu de fui correr, eu gosto. essa. Mas yoga não é para mim. Eu também fui essa. Eu fui essa há muito tempo. Eu fui essa há muito tempo, Eu porque eu fui sou muito essa. Eu falava, agitada. imagina, Então, não gosto de mas eu sou muito nada. agitada para fazer yoga. Mas, na verdade, é exatamente o contrário, porque isso te acalma, né? É, Te traz exatamente. um certo centro. Então, eu acho que Exatamente. um momento como esse é maravilhoso. E melhor ainda é quando passar esse momento, conseguir se manter, né? E Conseguir falando se nesse manter. momento, o que que você acha que mudou na sua vida? Quer dizer, agora, nesse momento, como que está a sua rotina? Como que está, né, com os filhos em casa? A Dani tem 4 filhos, não é pouca coisa, não. Marido, trabalho e tudo. Como que está a sua rotina? Como que você vê, assim, que desafios que você tem e como que você lida com eles? Muito yoga. Muito yoga para lidar com tudo isso. Mas eu sou uma pessoa assim que eu me esforço e procuro sempre ver o copo cheio das coisas. Então, tudo que o universo manda, eu sempre encontro uma luz. Assim, eu prefiro ver a luz do que ver a escuridão. A luz, para mim, ela sempre vai brilhar mais. Então, essa é uma maneira que eu uso para ver as coisas. E é assim, eu sempre amei ter os filhos em casa, perto de mim. Eu sou aquela mãe que gosta dos filhos perto, assim, no ninho, sabe? Então, assim, egoisticamente falando, porque a gente vê muita dor no mundo, a gente até falou, né? A gente não aguenta mais ver o Jornal Nacional, porque a gente sofre de ver a dor das pessoas, pessoas morrendo, indo embora. Mas egoisticamente falando, dentro de casa, esse é o padrão de vida que eu amo. Eu amo. Eu gosto muito, eu sou muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa. E eu acho que assim, eu acho que a gente vai ter sempre um pedaço de quarentena depois dessa quarentena na nossa vida, porque eu acho que essa semente do caseiro vai plantar, porque eu acho que esse estilo de vida moderno que a gente foi crescendo, 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 nos distanciou demais da nossa casa, né? As pessoas comiam fora o tempo inteiro, balada, saía do trabalho, já ia fazer tomar um drink com os amigos no barzinho. Então, as pessoas hoje, até crianças, muito com babás e tudo. Então, eu sinto que hoje, assim, é um método que a gente viu que é bacana, que é importante também, né? Esse laço que a gente tem que lidar. Óbvio que tem altos e baixos, tem dias que você perde a paciência e tem dias que você tá com toda a paciência do mundo, tem essa... Mas também é isso a vida, né? Como que a gente leva na vida e como a gente tem que levar nesse momento, mas a minha visão é de que eu vou manter sementinhas
dessa quarentena depois na vida adiante. Não é que eu tô morrendo de vontade de sair e fazer tudo, né? Eu tenho uma amigona minha que ela tá morando em Portugal. E ela conta que lá em Portugal, né, já começou a abrir, assim, as coisas devagarzinho, mas que ela ainda tá meio estranhando, Em assim, quarentena sair. ainda. Ainda tá meio em quarentena interna, né? Então, essa quarentena interna, eu acho que ela vai ficar. Ela veio para nos mostrar também esse valor da família, da casa, mesmo quem mora sozinho, mas esse aconchego, sabe? De a gente poder chegar na nossa casa, cuidar da nossa casa, fazer nossa comida, apreciar esse lugar onde, na verdade, para mim, a casa simboliza a nossa essência, onde a gente mais é a gente mesmo, onde a gente expressa quem a gente realmente é. Né? Lá fora, às vezes, a gente tá numa reunião, a gente às vezes não é a gente mesmo. Aqui em casa a gente é a gente mesmo, com o marido, com os filhos. Então, é a gente, nossa essência, a gente se encontra aqui e a gente ficou muito longe da nossa essência, né? Eu acho que durante a vida cada vez mais moderna, a gente tem essa distância. E você, Ju, o que você acha? Como que Eu adorei as você coisas que você vê? falou. Eu gostei muito das coisas que você falou. Eu vou te falar sinceramente que no começo eu nem vi a quarentena passar, porque a gente teve um aumento muito grande de demanda, tanto de produto esportivo quanto de produto de yoga. E aí, mil problemas de sistema, problemas de logística, um monte de gente reclamando que não Claro, chegava os produtos. E eu entendo, porque imagina, você tá louco para fazer alguma coisa, toda a academia fechada, estúdio fechado, e ninguém conseguia. Foi bem estressante, assim. Acho que eu fiquei, tipo, um mês e meio, assim, trabalhando 20 horas por mais do dia, que assim, você mais muito trabalhou na mais do que eu vida. trabalho normalmente. E assim, estressada, porque eu não tava, eu queria resolver, mas não dependia de mim, porque dependia da logística, que não é minha, enfim, essas coisas, coisas de trabalho. Então, no início, acho que eu não consegui nem enxergar muito, mas ao mesmo tempo, com o filho em casa, com o marido em casa, com toda uma nova dinâmica, né? Meu filho, eu tenho um filho especial, então, que eu amo de paixão, mas a coisa do homeschooling, né? De até ele pegar o jeito de fazer as aulas em casa, e, Precisa de ajuda, né, com né? computador e tal, foi desafiador. Então, assim, demorou um pouco até as coisas começarem a A ficar engrenar, mas normal. Uhum. agora já está tudo normal, graças a Para Deus. mim foi ao E, contrário. O começo foi mais zen, que eu tinha menos atendimentos, o pessoal ainda estava meio, não sabia se ia ou se não vinha. Aí, quando estava já uns 15, 20 dias de quarentena, que eu comecei a ter fazer as lives com a Julie, com a Roupo. Comecei a ter atendimento online, a agenda começou a ir lotando, as pessoas viram que ia demorar, começaram a marcar. E eu criei um projeto das comidas solidárias, que você até participou, você adorei. então, 2 vezes por Uhum, semana estamos lá também. A Sara, minha filha, ela vai, ajuda também. Então, a gente fofa. ocupou um pouco o espaço da quarentena aí também, né? É, Que de bacana. uma forma linda, né? Uma forma de ajudar os outros e maravilhoso. E eu acho que a quarentena, no final, ela traz muita coisa boa, né? Eu acho que É, essa coisa de voltar para a essência, de cuidar da casa, de valorizar as coisas que são importantes, de ver que a gente tem muito uhum, menos necessidades, né? No final com das contas, certeza. porque a gente vive absorvido de, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, não, agora você não vai fazer. Tipo, Exatamente. esquece. Agora você vai parar, vai relaxar, ou sei lá, mas não vai fazer. Então, no final, assim, a vida ficou bem mais econômica, ficou bem Também. mais, mais com as coisas que Simples. realmente são importantes e essenciais, né? Então, eu acho que só de a gente poder olhar isso e poder valorizar no final o que realmente tem importância, né? Eu acho que é muito É muito válido valioso. e acho que é um grande chamado para toda a humanidade, né? Porque quando que você imaginou que o mundo ia parar, né? Eu acho Nossa, ninguém que imaginou que 2020 ia ser quarentena. nem nos filmes mais, né? Não Sabe que existia isso. me marcou uma frase do Leandro Carnal, que ele falou que essa quarentena para as crianças vai ser mais educativa do que anos e anos de escola, porque eles vão aprender
a lidar com o improviso, né? Eles vão aprender a lidar com Uhum. não pode sair, porque a criança hoje, ela é educada, as crianças são mimadas demais, elas são educadas Fazem como tudo, podem pode. tudo. Então, elas vão ter um aprendizado muito bom, levar também essa quarentena para a vida, né? Com Não, certeza. o mundo nunca mais será o mesmo, né? Eu acho que Nunca isso é, mais. é um fato, e eu acho que a gente tem a capacidade de levar isso para a nossa vida, né? De lembrar o que é importante, de manter a gratidão, de conseguir. Ah, a Cá linda está aqui. De realmente conseguir se conectar com as pessoas, com o que é importante, mesmo que você não esteja junto, dando abraço, mas de alguma maneira você esteja junto de coração e, enfim, e trocando carinho. Então, Com eu acho que a gente certeza. vai aprender muito e a gente vai poder voltar, porque daqui a pouco, uma hora, a gente vai voltar, né? A gente vai poder voltar como se nada tivesse acontecido, enfim, e aí voltou para a vida corrida, e voltou para a vida de antes, e balada, e isso, aquilo, outro e tal, ou vai poder realmente ter sabe, antes e depois que Sim. transformador, né? De Uhum. valorização das coisas que realmente fazem sentido. Eu acho que a gente que gosta muito da parte de espiritualidade, né, Dani? Eu acho que desde sempre, você sempre gostou, e a Dani é judia e é muito, né, Uhum. observante e tudo. Eu também sou judia, e também gosto de budismo, gosto de espiritismo, gosto muito de evolução espiritual e tal, eu acho que cabala e tal. Então, acho que a gente tem uma linguagem Sintonia. aí muito de tentar buscar, assim, né? Existir, tem algo que está errado no mundo, né? Sim, A parte sim. do individualismo total, a parte do capitalismo selvagem, a parte do meio Exato. ambiente. Então tem muita coisa que precisa ser mudada mesmo, né? E o Covid, Então, ele vem com uma espécie de código, né? Se a gente for olhar, ele vem com uma mensagem de tudo isso, dessa questão do meio ambiente, do consumo excessivo de animais no mundo, assim, não sou vegetariana, mas a gente vê, por exemplo, a China, né? O jeito que eles comem, o jeito que eles tratam animais, comem animais vivos até. Então você vê que é uma relação muito ruim com o meio ambiente, muito negativa. E esse vírus, além dos lados da que a gente falou, da valorização da família, do meio ambiente, da comida, que a gente já entendeu da imunidade, para mim ele é um código de um mensageiro, realmente, que está querendo dar um recado aí. Então, por isso que eu acho que a gente vai sair com esse recado. A gente vai ficar. O ser humano às vezes esquece, né? Passa um tempo e vai esquecendo. Mas tomara meu que não, né? desejo, Acho que tomara que não, esse é o exatamente. desafio, né? Porque a gente tem sido muito taker, né? Então tudo a gente quer, né? Mas a gente dá pouco, Exatamente. né? E É, talvez esse seja o grande turning point mesmo, assim, de a gente dar mais, né? Então, de a gente querer menos exatamente. do meio ambiente e proteger mais, de a gente querer menos esperar dos outros, mas se doar mais. Então, até essa própria Exatamente. lição de coletividade mesmo, das pessoas estarem dentro de casa e tal, agora já está um pouco menos, mas de considerar o outro e tudo, é muito Positivo, né? especial, e eu acho que a gente tem que levar isso para sempre. Uhum, Veio para. exatamente. Estou É vendo, verdade, é isso mesmo. Então, assim, né? eu acho que hoje assim o que a gente tem que pensar é isso que a Julie falou, né? Que, assim, a gente tem que valorizar o simples, valorizar o oxigênio, né? Acho que nunca foi tão importante valorizar o oxigênio. Você vê pessoas que já passaram falta de ar e tudo, o simples ar que a gente respira, a gente está valorizando hoje. Então, é um momento de a gente valorizar mais, né? Então, assim, agora pensando no lado de um propósito, assim, igual a gente começou falando, assim, eu acho que é muito importante a gente, cada um de nós, a gente tem um insight de uma missão para a qual a gente está aqui. A gente tem um propósito para a gente estar aqui, né? O meu, sem dúvida, é a alimentação. Assim, com certeza, a Julie descobriu dela também, que está ligada a levar pessoas a transformar vidas. E todo mundo tem um propósito na vida. E é importante a gente descobrir esse propósito
e ter esse equilíbrio do trabalho, do mundo lá fora, do business, de fazer a diferença e também ser a essência, a família, ter esse equilíbrio das duas partes para a gente olhar, assim, ter uma vida significativa mesmo, né? Que, segundo falou até o próprio Rabino Dudu na live, nunca querendo chegar na perfeição, que a perfeição não existe, mas querendo evoluir, buscando a evolução, né? Então, eu acho que é isso, assim. E tendo um pouco de, eu acho que de autocuidado com si mesma, né? Porque também é muito fácil a gente cair naquela coisa de querer ser perfeito em tudo, e também é muito difícil, né? Então, só falando um pouco do equilíbrio da vida, né? Então, quando você tem uma vida que você quer ser realizado profissionalmente, que você quer ter um bom relacionamento com seu marido, que você quer ter uma boa maternidade, que você quer ter amigos, que você quer ter relações sociais, que você quer fazer parte, né? Enfim, você precisa, pelo menos não sei, para mim, eu preciso me conformar de que eu não vou ser a melhor em tudo. Porque eu quero fazer Exatamente. muita coisa, entendeu? Então, assim, eu quero Exatamente. poder fazer o que eu posso, dentro das minhas limitações, né? Que são muitas, e poder experimentar o melhor que eu puder de cada uma delas e dar o melhor que eu puder de cada uma delas. Então, eu acho que quando a gente também se respeita, né, sem muito julgamento e consegue Exatamente. lidar com a frustração de não ser a melhor, mas de dar o seu melhor dentro da sua Sim, condição e da sua possibilidade, eu acho que também dá uma certa paz, né? Eu sinto total, que, Ju. senão a gente fica sempre querendo o inatingível, né? Mas, exatamente. A perfeição é imperfeita, com Sem dúvida, não certeza. existe, Não né? existe. Então, a coisa de se respeitar, de encontrar o que é importante, conseguir se respeitar e conseguir fazer a sua própria evolução mesmo, eu acho que é o caminho, né? É o caminho, é E nos tempos fundamental. desse tipo, a gente consegue pensar um pouco mais nisso, né? Sim, E que a gente consiga colocar mais em prática, né? Acho que essa exatamente. Sempre o equilíbrio. Você falou a palavra equilíbrio, eu sou apaixonada pela palavra equilíbrio. Você sabe que no Ashtanga, a gente já fala bastante, né? Mas no Ashtanga, a série inteira, tanto a série um quanto a série 2, ela tem posturas que se compensam entre si. Você abre, você fecha, que é o dar e receber. Então, é uma maneira de a gente atingir o equilíbrio, é nunca só receber e nem só dar. É sempre você dar e receber. Então, é essa sincronia que, para mim, eu sinto, eu medito, eu entro dentro do yoga, dessa sensação de que é dar e receber. Uma vez me falaram assim: ah, mas esse negócio de meditação, de yoga, é muito eu, né? É muito ego. E aí, quando você estuda realmente a fundo, é um eu para você ser uma pessoa melhor, para você doar algo melhor. Então, é essa conexão do equilíbrio entre receber e dar, que é bárbaro, né? maravilhoso, maravilhoso. Você viu se Não, tinha não, não é. perguntinhas? Deixa eu ver. Volta aí, Dan. Peraí. Eu que tenho que voltar, né? Não, eu Deixa eu ver. consegui. Você consegue? Tá As bom. pessoas, Então, tudo. O Rafa não será. Oi, Rafa. Alguém. Eles estão. Não, acho que é mais bate-papo das pessoas. Uhum. deixa Eu eu acho que eu vi ver. alguém perguntando alguma coisa para qual a coisa mais importante que você aprendeu desde que começou a atuar na yoga. Será? Eu não sei para quem que é, mas pode responder, Ju. Eu acho que Não, pode. O que que eu as aprendi? duas. Eu, apre- eu aprendi a coisa mais do equilíbrio e essa coisa, um olhar um pouco mais gentil, que eu acho que a yoga tem muito isso, né? De um olhar com mais fraterno, um olhar mais empático. Eu acho que a coisa do equilíbrio, do dar e receber, eu acho que, enfim, de conseguir também superar certas limitações, porque eu acho que, para mim, que sempre fui muito esportista, mas não tão
flexível e tal, foi um desafio ainda é, a minha parte de cima do braço é ruim de flexibilidade, a minha perna já é melhor, mas conseguir lidar com a frustração de não ser super boa também foi um aprendizado para mim. É um aprendizado. Porque, assim, sei lá, na corrida eu sempre fui super bem, no funcional eu sempre fui... E na yoga eu tinha, sabe, mais difícil e ainda não sou tão boa. Então, eu acho que sigo em busca, sabe? Sim. É bom. O bom para mim é muito me espelho muito no que você falou, porque para mim o yoga também ele veio como lidar com a frustração, porque por mais que eu tenha um alongamento para algumas coisas mais fáceis, eu tenho muito dificuldade para outros. Ah, você E faz essa muito bem. então, quem vê de fora acha. Mas sempre na yoga você sempre. Tipo, uma pessoa que está iniciando, ela tem algo para evoluir. Uma pessoa que já está na intermediária, ela tem algo para Sim. evoluir. A Dani Sá está procurando tentar fazer a parada de. Você sempre tem algo para evoluir. E isso é aprender a lidar também com a frustração, com a paciência, com aceitação, né? Às vezes tem coisas que também aceitar que o nosso corpo não vai, não é por aí. Às vezes, umas pessoas são mais flexíveis, outras são mais fortes. E isso também se assemelha com a gente na vida, né? Às vezes a gente usa muita força na prática, a gente Aceitação também mesmo, né? com certeza. Com certeza. Bom, daqui a pouco a gente estoura o nosso horário, a Tá gente quer dando deixar tempo, salvo né? por Você falou, 24 acho que vai. horas. Essas duas tem muito que conversar. Sempre tem Ah, foi uma assunto. delícia. Eu amei, amei, amei com você. Foi muito bom fazer juntas. Gostei, foi muito delícia. Muito, muito, E muito. te Aproveitei para agradeço. matar saudades suas. Pelo menos, né? A gente dá um Uhum. abraço, um beijo virtual. Sim. E eu te agradeço muito por estar participando desde o começo, super querida. E adoro você. Estou Também, muito eu também te agradeço grata. muito pela oportunidade. Estou adorando estar com vocês na Roupa, com você agora mais próxima. E que a gente continue juntas nos momentos mais difíceis, nos momentos bons, que a gente continue nessa empreitada, transformando vidas. É isso aí. Obrigada para quem assistiu e Obrigada, ficou com a pessoal. gente Espero aqui. que vocês Um gostem. beijo. Beijo grande. Até mais. Beijo. Beijo.